Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta. Vamos ver então aqui o vídeo do canal Mas Isso Na Minha Opinião. E o vídeo que a gente vai ver é: o TikTok zumbificou você e te manipulou para ouvir música. Bora lá! Patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado, com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Você já deve ter ouvido falar que vários artistas e bandas vivem reclamando de como as gravadoras e os seus investidores ficam meio que pressionando eles para serem influenciadores e produzirem conteúdo para a rede social o tempo todo, né? Aliás, na última década, a indústria se preocupou muito mais com isso do que com a música necessariamente. Não só a indústria, né, cara? Vale ressaltar aí que se tu perceber, né, os artistas hoje que tem uma presença, né, que tem, não digo mais público, mas que tem uma presença e às vezes conseguem encher mais estádios, né, ou encher os seus shows, acabam tendo, né, que ser produtores de conteúdo, né, e aí não só um produtor de conteúdo musical, onde produzem e entregam os seus discos, mas tem que ter uma forma de se relacionar mais perto aí com a sua audiência. E é uma exigência, ele colocou aqui, da indústria musical. Já não sei, cara, eu acho que é uma exigência do mercado, né, como um todo, né. Muitos artistas aí, para conseguir fazer shows, precisam estar aí aparecendo, né, e uma forma hoje de divulgação bem forte, sim, são as redes sociais, né. Não tem como a gente pensar diferente. Pensando que a música é um produto e as bandas são empresas, né? Por mais romantizado que a gente queira, por mais romântico que a gente queira ter uma visão mais romântica da coisa, as bandas têm que, de uma certa forma, aí, entrar neste jogo e para aparecerem para o seu público ou angariarem uma base de fãs maior. O que é irônico, né? Porque a música virou assim uma espécie de penduricalho, né? É como se você dissesse: ah, sabe aquele cara lá daquele vídeo engraçado, sabe? Aquele cara faz um monte de vídeo no Instagram. Pô, você sabia que ele também tem umas músicas bem da hora? É tipo uma regra não escrita, né? Se tá com muito engajamento no TikTok ou até mesmo em qualquer outra rede social, seja curtida, visualização, compartilhamento, tudo isso junto, o som vira uma máquina de tocar no Spotify e também em outras plataformas. Mas também não garante, né, que tu vai ter uma repercussão dentro de show, né? Porque tem vários exemplos de bandas aí que tem uma base interessante em número de seguidores nas redes sociais. Tem dois caminhos aqui, né? Os caras têm uma boa base de seguidores, têm engajamento, e quando vão fazer show não conseguem encher um lugar de 200, 300 pessoas. E tem o outro, aquele que compra seguidor, que tem um puta número de seguidores e, na realidade, não tem engajamento posts, as pessoas não interagem, né? Não tem uma troca, né? Uma comunicação dentro, né? O cara só publica e não tem o famoso engajamento, que é o que importa, né? Não adianta números se as pessoas não estão reagindo ou conversando contigo ou trocando ideia. E as gravadoras, é claro, né, mano? Os caras não são bobo, né? Eles ficam em cima dos artistas e das bandas pra postar mais e pra postar de novo. Isso aí pesa nos artistas, que ficam de saco cheio dessa pressão toda e mal tem tempo de pensar na própria música, que é o que importa. Mas pra quem manda no mercado, o TikTok virou um atalho direto pro sucesso. Todas as redes mexem com o nosso cérebro de maneira geral, mas o TikTok, olha, TikTok tá de parabéns, viu? Um estudo publicado na revista Neuroimage mostrou que assistir os vídeos de lá, da forma como a plataforma mostra, ativa várias áreas ligadas ao sistema de recompensa do nosso cérebro, o que na prática significa que quando a gente tá rolando o feed e vê aquele vídeo que prende a nossa atenção, o cérebro obviamente libera dopamina. Essa palavrinha aí tem ficado cada vez mais famosa ultimamente, né? É o famoso hormônio da felicidade, e aí a sensação de prazer vem quase que instantaneamente. E é por isso que dá aquela vontade de ficar assistindo sem parar. O problema é que o cérebro começa a ficar meio que mal acostumado. Quanto mais dopamina o cérebro recebe, mais dopamina ele quer. E para continuar tendo o mesmo nível de satisfação, ele começa a meio que pedir mais, em mais quantidade e cada vez maior. Isso pode levar... Eu adiciono mais que isso, né? As redes sociais, elas liberam dopaminas durante várias vezes
enquanto você está assistindo e passando vídeos, né? Principalmente redes sociais de vídeos curtos, né? Isso é importante dizer, né? Então, o que ele tá falando, o que o Felipe tá falando aí é super correto, né, cara? Quanto mais dopamina tu recebe, é estimulado, mais tu quer, porque tu não consegue, né? Tu chegou no nível de dopamina e tu quer mais, tu quer a sensação de prazer, né? Maior. E ela tem um teto aí pra isso, né? E aí tu fica naquele ciclo, né? Inclusive, né, tem pesquisas aí que os caras falam que, né, não só o TikTok, mas esse próprio maneira de rolar, né, o feed, seja ele Reels, seja ele até publicação normal do Instagram, ele foi feito e foi pensado como se fosse uma casa de apostas, né, quando rola ali a maquininha, aquela de aposta, né, que baixa a manivela, aquela, ele tem mais ou menos a mesma lógica. Quando tu baixa, o cérebro fica esperando, é um gatilho pro cérebro ficar esperando ver a resposta do que vai ver. E aquilo ali é nesse momento que ele libera a dopamina. Vá para um estágio de ficar de saco cheio de tudo. E aí aqueles vídeos normais já não te satisfazem tanto e o tempo gasto rolando o feed só aumenta. Em outras palavras, você fica zumbificado por causa disso. Esse efeito aí também vale pro que a gente consome de música online e pelo jeito como ela tá formatada hoje em dia. Isso aí cria um efeito em looping que faz a gente enjoar muito rápido de uma música modinha e ao mesmo tempo obriga o artista a ficar eternamente em busca da próxima trend que vai levantar o cara mais uma vez. Aí entra um outro efeito colateral, que é o comportamento de busca pela recompensa rápida. Quando o seu cérebro percebe que pode ter prazer instantaneamente consumindo uma coisa rápida, ele passa a priorizar isso em vez de outras atividades que vão assim, pedir um pouco mais da sua atenção, um pouquinho mais da sua paciência, né? Cara, a gente tem falado direto aqui, né, nas lives e nos vídeos dos canais, né? A gente acaba emburrecendo, né? Nem é zumbificando, o cara fica burro, né, velho? Então, assim, quanto mais tempo, ou melhor, quanto menos tempo tu te expor pra essas plataformas, né? Tira um tempo pra você, meu. Vai dar a caminhadinha aquela de manhã, vai ler um livro, vai escutar música, né, cara? A música é a melhor coisa que tem. Vá fazer nada também, cara. Não fazer nada. Já percebeu que a gente tem a mania, a gente parou de fazer nada. A gente não sabe mais lidar com o tédio, né? Então tudo isso faz parte do conjunto da obra e que tu precisa passar. O ser humano, ele foi feito pra isso, né, cara? Não pra ficar recebendo informação. E tem mais, cara. Várias vezes, cara, eu me pego vendo muitos vídeos durante o dia, e eu nem falo de vídeos curtos porque não é o meu hábito, mas vejo os vídeos aqui do YouTube, que eu tenho sim um hábito, e cara, muito daquilo eu não assimilo, eu não consigo me lembrar depois o que eu vi, de tanta informação que o cara recebe, é uma avalanche. Então, pra sair desse fluxo aí de emburrecimento, cara, vai fazer coisas legais e coisas que te tirem da frente da tela, né? Caminhadas, aproveitar com a família, um passeio, vai ler um livro, vai ouvir música, sem estar com o celular do lado, né? Obviamente. É difícil, todos nós sabemos que é difícil, não é uma tarefa fácil, mas precisamos exercitar isso. Percebeu que você não anda tendo muita vontade de ler um livro ou aprender alguma coisa nova? Ninguém quer esperar por essa sensação de prazer se você pode, de certa forma, conseguir isso tudo muito rápido através de um videozinho curto e engraçadinho. O TikTok, principalmente, que começou aí exclusivamente com os vídeos curtos e com um dos melhores algoritmos de rede social, tá basicamente reprogramando o nosso jeito de consumir tudo e até a forma como o nosso cérebro funciona. Será que a gente tá virando uma espécie de zumbi de produção instantânea? Quem usa o TikTok nos Estados Unidos, por exemplo, usava, né? Porque o TikTok tá... Voltou. Não sei por quanto tempo, 75 dias aí, né? A suspensão do banimento aí do Trump. Eu acho que vão dar um jeito de repatriar o TikTok nos Estados Unidos, de alguma forma. Prestes a ser banido de lá. Vamos ver como é que essa parada aí vai se desembolar. Nos Estados Unidos, quem usa o TikTok tem quase o dobro de chance de descobrir uma música nova lá do que em qualquer outra rede social. Sabe aquela parada de descer a tela sem muito compromisso? Isso aí acaba virando uma das ferramentas mais poderosas para descobrir novas bandas e artistas e músicas que de outro jeito iam demorar mais anos para conseguir ter a mesma visibilidade. É como se o TikTok fosse assim uma espécie de termômetro que mede o que tá pegando no momento. Por isso o termo trend. É ali que uma música ou um refrão vão ganhar força pra virar tendência. O que tá rolando hoje é que a música tá cada vez mais moldada pra esse formato aí. Refrão curtinho, batida repetida. Mas aí vem a pergunta, né? Será que todos, né? Isso a gente tá olhando pra camada do mainstream, isso acontecia muito com rádio, né? Com televisão há muito tempo atrás, né? Então as músicas e artistas
se colocavam na frente de outros artistas em termos de quantidade de público, porque, de uma certa forma, pagavam um jabá, né? Mas sempre existiu essa competição pelas, né, de formas diferentes, pela mente e os corações de novos fãs. E aí, cara, será que todo artista quer alcançar esse nível de exposição, né? Tem artistas que, cara, conseguem, com muito menos exposição, se colocar no mercado, fazer os seus shows, entregar, criar a sua base de fãs sem precisar se expor desta forma. Do outro lado, estamos nós, consumidores de música, né? Ouvintes. Será que todo mundo quer ouvir a trend do momento? Acho que vira meio efeito manada, assim, né? Tipo gado, né? Vai lá, gado, todo mundo ouvindo a mesma coisa. E tem aquela galera que gosta de ouvir coisas que estão fora da caixa e que não fazem parte dessas trends, né? Isso sempre teve, né? Filho da puta da moto. Isso sempre teve. E claro que agora, né, numa exposição incrível. Uma exposição maior, né, com um público maior. Mas sempre teve, né? Rádio era isso, televisão era isso, né? E de preferência uns trechos que encaixam com coreografia ou trend do momento. Tá tudo tão calculado que parece até que esse hit meio que já nasceu com a intenção de viralizar. E o TikTok meio que tá ditando o que o mundo vai ouvir na próxima semana. E por próxima semana, eu digo literalmente por próxima semana mesmo, porque é o tempo que essa música aí deve durar. E assim, de certa forma, todo o alcance de internet foi benéfico por um tempo pros artistas que conseguiram encontrar nisso um jeito de fazer o seu trampo e até se reconhecido por ele, sem necessariamente depender daquela história de gravadora ou até mesmo de investidor. Mas tudo tem os dois lados, né? É uma forma da galera chegar mais perto, né? O Volim chegou aí, boa noite, Brimo, boa noite. Sim, já falei que tem Redação Desconecta na próxima semana sobre este tema. Então, galera aí, semana que vem, terças-feiras, às 8 horas da manhã, no streaming de áudio, vai ter, a gente fez um bate-papo completo aí, eu, o Júlio Mauro e o Brody, sobre como o TikTok está mudando, né, moldando a nova forma de ouvir música. Voltando ao assunto, tudo tem dois lados da moeda aí, né? Tem o lado bacana, é uma forma dos artistas conseguirem uma nova base de fãs, conseguirem de uma forma integrar, mas também tem esse outro lado que dá uma escravizada, uma emborrecida na galera e no próprio artista que fica à mercê do aplicativo aí, né? Mas assim, isso aí foi por um espaço de tempo muito curto e funcionou para poucas pessoas. Com o passar dos anos, a galera sacou que essa ferramenta aí era um jeito de cortar caminho para chegar no sucesso de alguma forma. E em pouco tempo, a maioria dos artistas independentes estavam muito preocupados se a música deles estava aparecendo na internet ou não. Começou talvez com o MySpace, evoluiu pro SoundCloud, talvez virou Spotify, YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok. Eu ia um pouquinho antes do MySpace ali, né, que ele até mostrou, né, que tinha, a gente, na virada do século, a gente teve as gravadoras tiveram um grande problema com a distribuição de música gratuita, Napster, Kazaa, Galaxy, eu acho que se não me engano era esse, eram tudo ferramentas que digitalizavam a música e faziam uma distribuição peer-to-peer, ou seja, uma parte da música estava no meu computador, quando eu conectava na rede, a outra parte estava com outra, então tu não conseguia chegar na fonte de quem é que estava com toda a música para poder processar. No caso das gravadoras, queriam processar. O Metallica tem um caso absurdamente famoso aí contra o Napster, né? Então tu não conseguia fazer essas conexões, né? De querer ir atrás do cara. E aí sim, com o passar do tempo, a gente teve o MySpace. E as gravadoras quebraram, meu. A partir disso, a Apple, né, e veio as empresas de tecnologia, né, que começaram a tomar conta nesse início da virada, né, devido ao grande estouro que teve na virada do século também da internet, né, em várias empresas que não valiam nada financeiramente, ou seja, não vendiam, estouraram, né, quando a gente chama estouro da bolha é quando elas se esfacelaram, se estouraram a bolha mesmo, né, empresas que os caras investiam milhões e que na realidade não ofereciam lucro algum para os investidores. Mas houve essa loucura aí no final do século passado. E a primeira empresa a achar uma maneira de trazer de novo a indústria para o jogo foi a Apple, né? Com o seu iTunes, a Apple Store, né? E aí começou a transformar esses discos todos em MP3 e começou a vender os MP3. Aí sim, MySpace... Bom, MySpace é um pouquinho antes ali, mas o MySpace era uma forma de colocar a tua banda como se fosse um Bandcamp hoje, né?
E aí sim começou a se construir, reconstruir a indústria musical, obviamente não vendendo mais milhões, né, mas tendo plays. E é o que a gente vê hoje, é Spotify, né, e esse descambando aí pro TikTok. Rapidinho tava todo mundo surtando e pensando um jeito de encaixar melhor o seu material nessa realidade. E aí chegou nos artistas que já eram bem sucedidos e eles também passaram a ser obrigados a terem que estar presentes ali, porque o público tava indo pra lá também. Ou seja, o mercado tinha migrado e encontrado um novo lugar pra ficar. O espaço da internet, que parecia ser infinito e muito democrático, foi diminuindo com tanta gente querendo seus 15 minutinhos de fama também. E ironicamente, a ferramenta que era a alternativa para chegar nesse sucesso deu espaço sim, só que deu espaço para todo mundo. E aí ficou cada vez mais difícil de conseguir o que é considerado agora a coisa mais valiosa da nossa geração: o tempo. A nova corrida do ouro não é sobre petróleo, não é sobre nenhum metal valioso, mas sim sobre tempo. É do tempo que as plataformas tiram a sua atenção e da sua atenção eles tiram informações que viram dados para vender e consumir. E com tanta gente se propondo ao mesmo tempo a disputar a sua atenção, o formato não podia ser mais o mesmo. Não dava mais para ter tudo muito longo e muito lento, ser muito profundo e reflexivo, pensar demais na vida demora muito, né? E aí tudo encurtou. Os filmes começaram a ter uma pegada mais pasteurizada, até meio pastelona, né? Surprised to see me? Uma fórmula mesmo para poder tentar se adaptar no desespero de conseguir conquistar a atenção de um público que tá sempre precisando da próxima novidade. E a música foi pro mesmo caminho, né? Inclusive, a música foi para lá primeiro. Então, o desafio, como para qualquer tipo de produção hoje, inclusive da música, é como que equilibra essa divisão. De um lado, a gente tem que manter tudo conservado como sempre foi, e de outro, tem quem acha que o futuro é misturar essas novas tecnologias e também os comportamentos para conseguir se adaptar. O cineasta Andy Warhol foi quem eternizou a frase de que no futuro todo mundo ia ter os seus 15 minutos de fama. Talvez ele só tenha errado aí por uns 14 minutos. Um minuto hoje já é muito tempo pra você pensar em ser famoso. Dá pra ficar famoso hoje com um gesto em menos de 5 segundos. Ou com um som, ou com uma frase, ou com um gesto. E se as pessoas começaram a ficar famosas com menos de 1 minuto, imagina o impacto disso na hora de fazer música. Com o tempo e com os hábitos mudando, a nossa capacidade de fixar atenção nas coisas acabou diminuindo. As telas dos telefones e dos computadores viraram grandes armadilhas de distração, com notificação pipocando o tempo inteiro e um fluxo infinito de informação gritando por atenção. Isso aí não é por acaso. A internet foi feita para pegar o jeito como o nosso cérebro funciona e transformar isso numa máquina de retenção. E isso vai muito além de algoritmo. É sobre comportamento, é sobre o nosso impulso de responder, de conferir o que tá rolando. É quase como se a gente tivesse preso nesse ciclo de eu preciso checar agora. E até que faz sentido porque o nosso cérebro gosta de novidade e de conexão. O aviso piscando no celular é basicamente uma dose de dopamina pro seu cérebro consumir. É assim que o seu cérebro entende. Dá pra tirar a notificação, né, galera? Não precisa estar com a notificação ligada de nenhum aplicativo, pelo amor de Deus, né? Isso é o básico. Assim que você clica, você sente a recompensa na hora e volta pro ciclo vicioso, porque o cérebro quer mais. Só que toda vez que você para... Quem nunca se parou aí, pelo menos uma meia hora, 40 minutos, começou a ver um Instagram, ou mesmo o TikTok aí, quando veio o cara já tá meia hora, 40 minutos em cima do aplicativo, né, cara? Vendo nada. É complicado. Claro que você tá fazendo pra olhar o telefone, o cérebro meio que precisa de trocar de marcha, saca? Ele larga lá a tela principal, foca na nova e depois tenta voltar. Só que assim, nunca é uma volta realmente suave. Essa troca bagunça o ritmo e a qualidade do que você tava fazendo. Num curto espaço de tempo, o rendimento despenca. No longo prazo, você treina o seu cérebro pra ficar fuçando de tarefa em tarefa, sempre buscando a próxima novidade, ao invés de focar no que realmente importa. Você pula do Instagram pro TikTok, do TikTok pro YouTube, do YouTube pro WhatsApp e do WhatsApp de volta pro Instagram. Muitas pessoas nem têm paciência de terminar de ouvir uma música, mano. Quando elas veem ali que a música já passou de uns 5 minutos, elas pulam porque dizem já deu, né, mano? A música já passou de 5 minutos. 5 minutos? Tem gente que, cara, ouve só o refrão e já era, meu. O TikTok é assim, né, cara? O TikTok é isso, né? É refrão. Começa com refrão a música, né, meu? 5 minutos é... Nem rádio tocava música de 5 minutos. Puta, muito tempo, já entendi a música já. E isso se aplica a tudo que a gente consome na internet, inclusive os vídeos que a gente vê e as músicas que a gente escuta. É como se o mercado fosse o cérebro que consome essas músicas e os artistas e as bandas fossem as infinitas e infinitas doses de dopamina. Quando você termina de consumir você já tá esperando pro próximo. Então as músicas tiveram que se adaptar nesse espaço. A capacidade artística e erudita de compor, onde você leva em consideração o uso de vários instrumentos possíveis, a experimentação, o teste de campos harmônicos diferentes, músicas com várias sessões, tudo isso foi aos poucos sendo diluído
construído para ser encaixado no formato dopamina das redes sociais, ou no caso aqui do TikTok. Se o conteúdo tem que ser curto, de no máximo 1 minuto, como que eu vou encaixar ali uma música que tem 5? Mas calma aí que nesse sentido as redes sociais não inventaram essa roda aí. Na verdade, a indústria mainstream já fazia isso com a gente. As rádios também nunca foram muito fãs de música progressiva, no sentido aqui de música longa. De certa forma, o mercado mainstream já tinha formado como ideal uma música para rádio com no máximo 3 minutos, sendo 2,30 o ideal. Por isso, a gente tem os singles, né, as músicas de trabalho, que de certa forma são para vender mesmo. É aquela música que vai encaixar melhor para tocar, que vai impactar mais. Essas aí são geralmente as que são feitas pensando no algoritmo. Mas se parecia impossível, as redes sociais tornaram isso ainda mais comprimido. É aquela música que geralmente vira uma trend, estoura uma dancinha ou gruda na sua cabeça porque tá tocando o dia inteiro. Essas aí geralmente têm esse formato. E são justamente nessas que o conteúdo geralmente é mais raso, porque ele tem que ser simples, ele tem que falar de algo do momento, de alguma coisa divertida, engraçada, que seja numa espécie de válvula de escape pra você, naqueles 2 minutinhos, se divertir e esquecer dos problemas da sua vida. Mas vai descer, vai descer. Cara, puta, belo comentário do Manuel aqui, cara. Deixa eu botar na tela aqui pra nós, ó. É isso aí, Manuel. As rádios chegavam a tocar músicas durante 1 hora sem interrupção, com algumas vinhetas, né? Uma coisinha ou outra assim, mas sim, as rádios faziam isso direto, né? Então, tem isso, mas ao mesmo tempo, Manuel, a troca de música não deixa de ser, claro, guardada as suas devidas proporções, né? Me entenda aqui, não tô querendo comparar o consumo de vídeo curto do TikTok de poucos segundos com músicas de 3, 4 minutos que trocavam, né? Então tinha o estímulo de início da música, fim da música, início da música e fim da música, né? Não é o mesmo estímulo que a gente recebe agora, não me interprete não. Mas faz sentido o que tu tá falando, né? Então assim, tu ficava dentro da rádio ouvindo aí um set de 1 hora aí, feito pelo locutor. Bom ponto, bom ponto. Eu que gasto de bala, não pega. Perna pro alto, paixona tem de osso. Como é que você pega uma música de mais de 3 minutos e transforma ela num hit de 15 segundos que vai explodir no TikTok? Para os artistas e para as bandas, essa tarefa aí é quase um malabarismo. Você quer que esses 15 segundos não só prendam a atenção, mas também passem a vibe certa da música inteira. Ela tem que garantir que o que a galera cria em cima desse trecho no TikTok combine com a mensagem que você queria passar. É assim, é um tiro no escuro, né? Porque no fim das contas, quem manda é a criatividade dos usuários. Isso aí nem sempre tá alinhado com a visão de quem escreveu a música. Outra coisa, como fazer esses 15 segundos convencer as pessoas a irem pro Spotify ou pro YouTube ou qualquer outra plataforma para ouvir o resto da música. E pior, como que a gente vai garantir que o resto dessa música consiga segurar o público e não fique com aquela sensação de então essa música era isso? O resto da música é isso aí? Muita gente tá começando a perceber que várias dessas músicas que viralizaram no TikTok ou no Instagram não são músicas completas. São uma merda, isso é verdade. No sentido mais tradicional da coisa, né? Elas têm assim um refrão meio chiclete, porque já são feitas pra grudar na cabeça mesmo, mas nem sempre elas têm uma estrutura musical mais complexa, que compense ali o conjunto da obra. Aliás, tem muita música que as pessoas não fazem nem ideia de como elas são, porque elas só sabem um trecho que é aquele mesmo trecho que viralizou. Então, pra que elas vão se preocupar com o resto da música? E se você percebeu, até agora em momento nenhum, eu mencionei aqui o desejo do artista em compor, porque ele, nesse caso, não existe. Rolou uma espécie de padronização dessas músicas, onde você basicamente estrutura o que você vai compor antes mesmo de compor. Você baseia essa estrutura pensando em como ela vai funcionar no streaming, já antecipando psicologicamente ao máximo o comportamento das massas. Já reparou que... Fórmula, né? Formulazinha, né? Já sabem como é que funciona, sabem que tem que dar o gancho, que a gente chama dentro do conteúdo, né? Tem que dar o gancho, a chamada logo de início. Já puxa a galera pro refrão. Depois faz ali uma continuação do refrão e já puxa de novo pro refrão. Então tu tá estimulando os caras a manterem-se, as pessoas a manterem-se nessa parada, né? Fórmulas musicais sempre existiram, né? Não é nenhuma novidade. A questão agora é que essas fórmulas musicais encurtaram, né? Encurtaram demais. Porque muitas músicas hoje em dia já começam pelo refrão, por exemplo. Lonely road, take me home, take me home. Ou que as letras estão cheias de melodias monossilábicas, tipo Millennium Whoop.
Muito disso é a influência desse formato para que a música possivelmente possa performar melhor. A ideia de composição mesmo, essa ideia assim, mais apaixonada, sobre você entender espiritualmente de alguma coisa ou de alguma situação que aconteceu com você e traduzir isso em notas musicais, acabou virando um tipo de algoritmo robótico que impossibilita o fator aleatório da arte de funcionar e de existir. Muitos e muitos hits do passado foram feitos sem que a própria indústria acreditasse neles, justamente porque eles quebraram vários e vários padrões industriais. Bohemian Rhapsody, por exemplo, a gravadora nem queria. Uma música louca, com nome estranho, tem rock, tem ópera e é gigante. Ninguém queria isso. Thriller do Michael Jackson, pra quê, mano? A gente já tem Billie Jean e Beat It. Pra que nós vamos querer lançar essa música doida aí de filme de terror? Essa aí é só mais uma no disco. Ambas as músicas viraram ícones da história da música e isso aí só foi possível porque o fator aleatório musical pôde trabalhar aqui. O mercado não queria o Jimi Hendrix quando ele apareceu, nem Chuck Berry. As pessoas não sabiam o que esperar de Sgt. Pepper dos Beatles. O mercado achou super estranho quando viu um magrelo de Seattle usando camisa de flanela, calça jeans gasta e o cabelo todo sujo, mas o Nirvana apareceu. A questão é que fórmulas são chatas, né? Essa é real, né? Fórmula, ainda mais musicais, né? Uma arte que mexe com o espírito das pessoas, né? Então, com espírito e alma aí, né? Então, fórmulas são muito chatas, né? E, cara, quando elas pegam aí... É meio... Quando eu digo meio cíclico, cara, a gente vem de uma batida onde tudo é igual. Em algum momento, como tu bem falou aí, Felipe, no vídeo, tem a questão da aleatoriedade, né? Então, aleatoriamente, aparece um artista que foge do senso comum, né? E às vezes, cara, nem é tão aleatório, porque as pessoas estão de saco cheio mesmo da mesma coisa. Bora aí, Vicente. Boa noite, meu velho. Na minha opinião, as rádios nunca sobreviveram sem propaganda. O ponto é o excesso de hoje que tomou conta. Sim, é o excesso, exato. Outro aspecto é esse pensamento que somente música curta vira sucesso para a geração atual. Verdade, cara, e eu tava falando antes, cara, que nem todo mundo tem saco pra ouvir música curta, e nem todo artista quer estourar e chegar num nível de mainstream violento, cara. Tem bandas aí que se mantêm no mid-level ou abaixo do mid-level, fazendo carreira anos e anos e anos e anos, e tem a sua base, seus fãs, né? Bom ponto, grande ponto. E gritou na rádio. O mercado não queria, mas eles tiveram que encarar esses caras, e esses caras aí ditaram a tendência, por justamente terem quebrado essa tendência, cada um em sua própria época. O algoritmo das plataformas trabalha tentando meio que manter você feliz, tentando entregar pra você o que você acha que você gosta, porque ele quer que você consuma. E a maioria das músicas ruins que você ouve e que deram certo, só estão dando certo justamente porque a maioria das pessoas nem sabe o que quer ouvir. Elas consomem o que dão pra elas. Quem trabalhou nessas músicas aí no passado não tava assim muito preocupado com o tempo delas, ou com qual dança vai funcionar melhor, que tipo de instrumento ou que textura musical tá na moda. O foco deles era simplesmente fazer uma música boa e deixar ela acontecer. No máximo, um produtor ia lá, mexer na estrutura pra deixar ela assim, mais comercial, no sentido de funcionar melhor como uma peça, mas não o de controlar a estrutura pensando no algoritmo doido que vai empurrar a música pra algum lugar. Ela tinha que ser boa porque sim, senão não ia fazer sucesso. É uma lógica muito simples. Aliás, né, cara, Thriller deve ter sido a primeira dancinha trend de um artista na história. Visionário esse menino Michael aí, né? Esse menino aí tinha talento. Your eyes and hope that this is just imagination. E tem mais, um ponto aqui pra gente quebrar a cabeça, né? O que vem primeiro? O vídeo que impulsiona a música ou é a música que cria o vídeo? Às vezes é uma trend que faz a música estourar, e às vezes é uma música que dá um empurrão numa trend. É meio difícil de medir o peso de cada um desses aí no sucesso. Será que isso aí tá elevando o nível ou tá deixando a música mais rasa? Agora, será que isso tá errado? Ou será que são só as coisas tomando o seu rumo de qualquer forma? Será que a música perdeu a sua função ou será que virou um produto de consumo e ponto final? A música é uma lei moral. Ela dá uma alma pro universo, asas à mente, voa à imaginação, um encanto à tristeza e vida a tudo. É a essência da ordem e leva tudo que é bom, justo e belo, do qual é a forma invisível, mas ainda assim deslumbrante, apaixonada e eterna. Essa frase linda aí não é minha, é do Platão. Mas lá na Grécia Antiga, a música era tipo a base de tudo. Ela tava na escola, nas celebrações religiosas, nas reuniões cívicas, era mais que entretenimento, né? Ali a parada era uma ferramenta pra moldar o caráter. O Platão achava que a música tinha o poder de furar a barreira da razão e ir direto pro núcleo do ser. Ele até diz que o ritmo e a harmonia encontram seu caminho para o íntimo da alma e se apoderam dela com mais força. Para ele, a música não era só diversão ou entretenimento. Ela tinha assim um papel mais direto
direto na formação dos jovens e na harmonia da sociedade. Se usado do jeito certo, ela podia educar e moldar as pessoas com várias virtudes. Mas ele também achava que a música tinha um lado meio perigoso, que era capaz de desestabilizar as pessoas. Visionário esse tal de Platão aí, né? Esse cara é outro, tá? Platão é um maluco aí visionário também. Consegui prever altas paradas aí bem à frente do seu tempo. Menino bom esse tal de Platão aí, tá? Menino bom. Ele tinha a ideia de que as mudanças no gosto musical não são somente sobre música, que quando a sociedade começa meio que curtir estilos diferentes ou experimentar sons assim, diferentões e revolucionários, isso aí acaba impactando os valores e o comportamento das pessoas. Na obra República, ele dizia que essas mudanças deviam ser bem observadas e de certa forma até meio que evitadas, porque elas podiam alterar uma estrutura social inteira de um lugar. Ele via a música como uma força muito poderosa que podia influenciar o comportamento coletivo, tanto pro bem quanto pro mal. Há tanto tempo atrás, sem saber desse monte de ferramenta aí que a gente tem hoje, o Platão já estava preocupado com a música como uma ferramenta de poder. Na visão dele, ter o controle sobre o que se ouve e sobre o que se gosta é também ter um controle sobre os valores e a estabilidade de toda uma sociedade. E hoje em dia, eu acho que todo mundo pode dizer que algumas empresas meio que realmente detêm o controle do que a sociedade escuta, né? Porque se eu sou dono de uma plataforma de música e eu posso decidir o que as pessoas vão ouvir, esse controle aí é meu. Se eu quiser, por exemplo, esconder uma música erudita ou uma música clássica, baseado em um parâmetro de algoritmo para aquilo que faz a pessoa ficar mais ou menos tempo dentro de uma plataforma, eu posso mostrar muito menos uma coisa e muito mais outra. E é por isso que a gente tem essa percepção de que a música perdeu a qualidade. Quem controla o que chega em você não tá assim muito afim de mostrar. Sempre foi assim, óbvio, né, cara? Agora com muito mais potencializado, né? Muito mais potencializado. Mas as gravadoras e rádios eram isso, né? TV, Chacrinha, Faustão, programas de auditório com bandas, sempre foi isso, né, cara? Existia o que a gente chama no jornalismo, né? E dentro das teorias da comunicação, que é os gatekeepers, né? Os guardadores os guardiões da entrada, né? E sempre teve isso, né, cara? Essa indústria, não só com a música, mas conteúdo, né, de uma certa forma, informação, sempre existiu esse processo. Acontece que agora a gente está em grande escala e colocando totalmente esse poder nas mãos de Big Techs aí, né? Meia dúzia de Big Techs. Só que ao mesmo tempo tem caras aí, né, contra a cultura. Nosso canal aqui, a gente está sempre também trazendo informações fora desse universo. Não que a gente também não traga coisas relacionadas a isso, né? Mas também a gente traz algumas outras coisas. E não só o meu canal, vários outros canais aí que fazem isso. Cabe também às pessoas, né, buscar um pouco mais de informação, se instruir um pouco mais. É difícil? É difícil. Dói sair da zona de conforto. Mas temos que fazer esse trabalho. O panorama como um todo. E sim, aquilo que tem mais probabilidade de ser vendido. Mas vai descer, vai descer. Outro ponto bem pesado é sobre como as bandas e os artistas estão bem sobrecarregados. E vai por mim, assim como a gente produz alguns conteúdos aqui no YouTube, por exemplo, para manter o canal funcionando e transformar ele numa coisa rentável, eles também produzem muitas músicas que eles não querem. Isso para que eles consigam se manter relevantes no mainstream. Muitas pessoas não fazem ideia de quantos excelentes músicos, por exemplo, estão no meio do sertanejo e do funk, não porque eles querem, mas é porque eles não têm opção. A banda, o Guns N' Roses Cover, aqui do Brasil. Já toquei na banda deles com participação, já toquei no Guns. E eu já gravei também com o Matt Sorum, já gravei com o Mike Inez, do Alice in Chains. Eu e o Edson já gravamos com o Kenny Rogers. As pessoas me consideram, assim, no Brasil como segunda voz e como guitarrista. Eu sou muito respeitado como guitarrista também. Muitas das coisas que a gente vê, principalmente no backstage ali, dos músicos que estão nesse palco, são músicos de extrema qualidade, muito técnicos, podiam estar fazendo coisas assim, extremamente mais ricas, eruditamente falando, mas o mercado obrigou eles, pra ganhar dinheiro, a entrar no jogo. E aí não tem jeito. As gravadoras estão basicamente jogando boa parte do trabalho pros artistas. Antes, o papel das gravadoras aí, né, era o de desenvolver, o de promover quem elas contratavam, né? Mas agora, com o TikTok e com as outras redes sociais, elas estão dependendo dos próprios músicos pra fazer o corre e divulgar suas próprias músicas. E isso aí, claro, tem deixado muita gente revoltada. Vários artistas já publicaram vários vídeos reclamando que são obrigados a fazer músicas bombarem no TikTok ou qualquer outra plataforma antes mesmo deles poderem lançar essa música oficialmente. Dá pra imaginar o quanto que isso aí interfere na liberdade artística dos caras? Em vez deles focarem no que realmente importa, que é a música, né? Eles estão gastando energia tentando se adaptar no algoritmo e na próxima tendência, ou no que pode ser a próxima tendência. Imagina a pressão de equilibrar criação musical, turnê e ainda ficar promovendo isso no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook, por aí vai. Pra quem não vive isso, pode até parecer pouco, mas não é. E pode ser um baita peso nas costas. O que antes era um sonho aí viver da música, agora tá virando uma espécie de malabarismo entre criar arte e fazer marketing digital. Os artistas acabaram acumulando funções que deviam ser divididas e muitas vezes eles perdem foco no que realmente importa. O ser estrela virou
Beleza, eu concordo em partes e acho que não é só uma stream, e eu também acredito que não são as gravadoras, os próprios artistas se cobram isso, né? Quando a gente sai da bolha do mainstream. Mas também tem outra coisa, né? Como é que eu vou terceirizar a conversa com a minha base, né? Com a minha base de fãs, né? Pensando com a cabeça do artista, né? Vou botar o quê? Relações públicas para ficar conversando com os caras no perfil oficial da banda? Não vai rolar, né, meu? Não vai rolar. A galera quer proximidade, o público não só quer, como está mais próximo. Obviamente, cabe a banda achar o seu meio. E sim, né? Aqui não tô sendo demagogo, né? Os caras realmente estão, né? Um trampo na tampa, né? Uma coisa sucateada e insalubre, que nem de longe tem o mesmo glamour e o mesmo luxo de, sei lá, 30 anos atrás. Enquanto alguns artistas aí, tipo a Taylor Swift, por exemplo, parecem ter nascido pra fazer essa parada, porque ela segue aí dominando as redes e transformando essas curtidas em sucesso, né? Outros artistas aí já deixaram claro que odeiam essa pressão de ter que se jogar no TikTok pra divulgar música. Mas como a rede social virou praticamente uma máquina de fazer hit, as gravadoras estão tratando isso como regra, sem muita escolha pra quem tá debaixo da asa delas. É assim, né? Não faz muito tempo as bandas podiam contar com a imprensa e com campanhas de marketing pra divulgar o trabalho deles, sem precisar ficar aparecendo em tudo. Só que agora, ser um artista não é mais só sobre cantar ou sobre compor. É ser um editor de vídeo, design gráfico, fotógrafo, influenciador. E assim, sinceramente, nem todo mundo que manda bem no palco ou no estúdio consegue ser esse multitasking digital. E o pior é que essa pressão aí pra alimentar o algoritmo tá moldando o jeito que a música é feita, obviamente. Em vez de ser uma forma de expressão criativa, muitas vezes a galera tá pensando em como encaixar o som na próxima tendência do momento. Até o Post Malone já confessou isso numa entrevista. Ele disse pro Zane Lowe que é difícil pra ele fazer alguma coisa mais natural. Pra alguns artistas, o que era pra ser autêntico virou um jogo de tentar agradar um sistema que não para de mudar. O algoritmo do TikTok tem um sistema que pega comportamentos e áudios com estilos parecidos e joga na cara do público até todo mundo decorar aquilo. E aí a galera acaba gostando das mesmas coisas e a diversidade musical acaba perdendo a força. Parece que eles estão colocando todo mundo dentro da mesma playlist. Tem artistas escrevendo música só pensando nesses 15 ou 30 segundos que vão virar hit nas redes. Tantos que já são consagrados, tantos que estão tentando chegar lá. E a autenticidade vai virando um nicho. A parada nem precisa ser muito incrível, cara. Só precisa ter aquele trecho que gruda e aquele encaixe com uma dancinha ou uma trend. A ideia de fazer música porque você ama é só uma visão muito romantizada da coisa hoje em dia. Agora, a ideia, mais do que nunca, é vender esse produto. A criação tá virando mais marketing do que expressão cultural. Não, e outro ponto aqui, quando alguém fala lá no TikTok que quer a versão completa de um áudio, na real, o que muita gente quer é ouvir aquele trecho específico de novo e de novo, como se o resto da música fosse só um enfeite. Isso aí tá transformando o refrão ou aquela parte em específico no coração de tudo, mas a música é muito mais do que isso, né? Tem letra, melodia, tem emoção, tem história. Reduzir tudo isso num pedacinho só é tipo pegar só a cereja do bolo e ignorar o resto. Agora, se a galera curte música feita especificamente pra TikTok, isso também não é um crime, né? Cada um tem o direito de gostar do que quiser. É como dizem, né? Gosto é que nem dinheiro, nem todo mundo tem. E assim, né? Tudo bem se aquele refrão um chiclete te deixa mais feliz, né? Mas vamos combinar, dá pra pedir mais, né? A música vai além aí de rima fácil e beat repetido. É poesia, é sentimento, é conexão, é história. Se a gente ainda valoriza isso, então eu acho que é justo a gente querer que o mercado deixe principalmente a galera trabalhar sem essa padronização terrível pra entregar mais do que só uns segundinhos aí que podem viralizar. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, você acha que o formato de É isso aí, Felipe, é isso aí, meu velho. Belo vídeo, cara. Esse final foi realmente interessante. A música é muito mais do que os 15 segundos pra bombar no TikTok. Todos aqui que acompanham esse canal tenho certeza que sabem disso. Mas mesmo assim, cara, tá complicado, né? Tá complicado, a gente acaba sendo exposto, querendo ou não, pra isso. Novas gerações vêm crescendo neste ambiente, né? Assim como a gente cresceu em um outro ambiente diferente dos nossos pais, então as novas gerações estão crescendo nesse outro ambiente, estão sendo influenciados diretamente, expostos diretamente para isso, né? Com o TikTok derretendo o cérebro da galera, vai ser complicado aí, né? A gente conseguir recuperar a atenção das massas, né? Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta com um patrocínio da Vlut. É o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.